Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste, uma boa noite, também na paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, estamos aqui dispostos e no propósito de cultuarmos ao nosso Deus com mais um culto da família. Nós estaremos, então, convidando a cada um de vocês a acompanharem conosco, e não só acompanharem, mas também cultuarem ao Senhor neste momento que reservamos para este propósito. Vamos iniciar, então, o nosso culto orando a Deus. Querido Deus, na Tua presença, Pai, nós nos colocamos. E aqui estamos mais uma vez para cultuar o Teu santo nome, te bendizer, te adorar, porque bem sabemos que o Senhor é digno de toda honra e de toda adoração. Receba, Pai amado, este culto que mais uma vez nos propomos a realizar. Que chegue de bom grado os louvores que serão entoados e que pela Tua palavra, mais uma vez, o Senhor venha edificar a Sua igreja. É assim que te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estaremos agora adorando a Deus através dos louvores. Que você possa acompanhar através da harpa cristã os louvores que agora serão entoados, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como o nosso pastor disse, vamos pegar a harpa cristã, vamos louvar o nome do Senhor, com o número 370. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oh, meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Que sejamos sempre gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 577. Aleluia. Em fervente oração, vem o Teu coração, na presença de Deus derrama, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e
controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares também sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Graças a Deus. Encerrando esse momento devocional, nós estaremos agora lendo um texto da Palavra de Deus, e os irmãos podem acompanharem esse texto que está nos Salmos de número 37, versículos 23 a 25, que assim diz: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Te agradecemos por mais uma vez estarmos diante dela. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor, e que possamos a cada dia ter os passos firmados por ti, Senhor. Pai amado, mesmo que a nossa conduta muitas vezes não te agrade, mesmo que venhamos tropeçar, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que nos toma pela mão, nos guarda, nos levanta, perdoa os nossos pecados e nos purifica de todo o mal. Obrigado, Senhor, por esta palavra. É assim que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuemos a adorar a Deus, bendizendo o seu nome através dos louvores. Que você possa
aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, que você possa, através desses louvores, adorar o Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor habita no meio dos louvores. Cante conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e adorando o nome desse Deus, que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Aleluia. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar, eu sei, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Das mãos altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além. Nos céus temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, trazendo livramento em plena luta, em plena dor. Jesus, o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. Nas mais altas barreiras tu irás transpor. Das mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, bom é louvar o Senhor. O salmista, no Salmo 150, nos diz e nos convida que devemos louvar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos. Assim é a dicção do Salmo 150. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-nos pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e dança, louvem-nos com instrumento de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Bom é louvar o Senhor. E nós devemos apresentar sempre ao Senhor um cântico novo, um cântico com a nossa vida, com o nosso propósito de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te louvo, eu te reconheço como meu Deus, como Deus da minha vida. E é nesse propósito que nós estaremos agora
trazendo mais um louvor e oferecendo este louvor ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a eleita, o povo do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos gratos ao Senhor Jesus, palavra abençoada. Louvar a Deus pela vida do pastor Salles, vida do meu pastor Francisco Alencar, que entregou a mensagem vinda da parte do Senhor Jesus nesta noite. Eu te convido para adorar o nome do Senhor Jesus com Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É para ti, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Amados irmãos e amigos que ouvem e que assistem nesse momento e acompanham conosco mais um culto da família. Esse é o momento central do nosso culto. É o momento em que nós estaremos ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Até aqui nós oferecemos a Deus aquilo que temos, o que temos de melhor, que é o nosso louvor e a nossa adoração. E agora nós nos colocamos e nos prostramos diante de Deus, nos apresentamos diante dele na certeza de que ele falará conosco pela sua palavra. E eu não tenho dúvidas de que Deus falará ao seu coração pela palavra. A palavra, ela é viva. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Então eu creio verdadeiramente que nesse momento esta palavra não voltará vazia, mas ela chegará ao seu coração como a voz do próprio Deus. E ela falará conforme for a vontade de Deus ao seu coração. Coloque-se, pois, em reverência a esta palavra, na certeza de que não é o homem que falará com você, mas é o próprio Deus que sempre tem o melhor para as nossas vidas. O texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite encontra-se na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8 até o versículo 10, e depois os versículos 16 ao versículo 18. Vou repetir o texto para que os irmãos possam acompanhar, se assim desejarem, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10 e versículos 16 a 18. Está escrito: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Até aqui, amados, que esta palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações e ser acolhidos como a Tua voz. Que ela possa, Senhor Deus, ser ouvida e venha produzir em nós fruto de arrependimento. Esta é a minha oração e que desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que possui uma profundidade espiritual muito intensa. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios. É a segunda carta que a Bíblia registra que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja. E provavelmente os indícios desse texto nos levam a um contexto de lutas e dificuldades que essa igreja estava enfrentando. O texto nos diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. O apóstolo Paulo, ao se dirigir àquela igreja, diz: ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui nós estamos diante de uma série de contrastes. São 4 contrastes. Ao mesmo tempo que somos pressionados, não somos desanimados. Ao mesmo tempo que a igreja sofre a perplexidade, ela não se desespera. Mesmo que sejamos perseguidos, nós não somos abandonados. Mesmo que venha sobre a igreja o abatimento, nós não somos destruídos. 4 contrastes que demonstram exatamente as crises que nós passamos, confrontadas com as vitórias
que são obtidas por meio de Cristo Jesus. A vitória que Cristo Jesus, em sua obra redentora, trouxe para cada um de nós, que hoje fazemos parte da sua igreja, e para todos aqueles que desejam ter vida e vida em abundância. O texto nos mostra que continuamente nós estamos passando por uma sucessão de perigos, uma continuidade de experiências que nos levam a perigos, que nos levam à pressão, que nos levam à perplexidade, que nos levam muitas vezes em situação de perseguição, de incompreensão, mas de uma forma antagônica, contrária a essas experiências de pressão, de perplexidade, de perseguição, de abatimento. O Senhor, através de Cristo Jesus e da sua obra redentora sobre as nossas vidas, aleluia, Ele traz para nós, diante da pressão, o Senhor traz para nós uma experiência de escape, nós não desanimamos. Diante da perplexidade, nós não nos desesperamos. A nossa esperança continua no Senhor. Nós podemos até ser perseguidos, podemos até não ser compreendidos, sermos e passarmos por experiências desagradáveis, de exclusão, de marginalidade, mas nós não somos abandonados por Deus. Podemos até, diante das circunstâncias da vida, por exemplo, a morte, ser abatidos, ter a nossa fé, às vezes, até diminuída, influenciada por experiências e circunstâncias que nos abatem. Mas, em Cristo Jesus, nós temos a certeza, aleluia, que nós não somos destruídos. E o texto, logo em seguida, fala que nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Este versículo especificamente traz um grande princípio, um princípio de vida que se dá e que vem até nós por meio da morte, a morte vicária de Cristo na cruz, a morte que venceu, pela qual o Senhor Jesus venceu todo o mal. E tudo aquilo que Ele conquistou ali na cruz, a Bíblia diz, é um direito que passa a ser nosso. Aleluia! É uma herança que passa a ser nossa. Por isso nós não desanimamos. Embora estejamos exteriormente a nos desgastar, embora exteriormente estejamos passando por aflições, por provas, a Bíblia nos diz que interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos momentâneos e leves, a Bíblia nos fala que eles contribuem, eles produzem em nós uma glória eterna que é muito mais intensa, muito mais importante, que tem um peso muito maior do que os sofrimentos. E é diante desta vitória que nos é dada em Cristo Jesus, é diante desse amor que as palavras não conseguem defini-lo, o amor de Deus, o grande amor de Deus por nós, a sua graça infinda que chega até as nossas vidas. É em razão de tudo isso que nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que nós estamos vendo, não diante das dificuldades, das provas, das aflições, das desilusões, das angústias, das aflições que estamos passando. Nós não fixamos os olhos nessas provas, mas nós fixamos os olhos naquilo que é a esperança que há em Cristo Jesus. Naquilo que no momento nós não vemos, nós não temos a capacidade de visualizar fisicamente. Hoje nós visualizamos as nossas dificuldades, as nossas provas, mas nós não fixamos, enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus, os nossos olhos, a nossa visão nas dificuldades, mas nós fixamos os olhos para o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que nós temos renovada, dia após dia, a esperança. É por isso que nós somos pressionados, mas não desanimados. É por isso que nós ficamos perplexos, nós ficamos às vezes desorientados, em dúvidas, com a fé abalada, mas essa perplexidade ela não nos consume.
nós não nos desesperamos, porque há um conforto, há um consolo, há um refrigério que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, para nós encontrarmos a vida, nós precisamos perdê-la. Por isso que o texto diz, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Eu e você precisamos morrer a cada dia. Morrer, sobretudo, para o pecado. Morrer para as experiências que nos distanciam de Deus. E entregar a nossa vida ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, mesmo elas sendo desagradáveis, mesmo sendo abalados, mesmo sendo perplexos, mesmo sendo pressionados, nós não nos entregamos. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos morrer. Uma semente, para que ela possa se tornar uma árvore, para que ela possa ser fruída em vida, ela precisa morrer. Toda árvore, para ser árvore, ela precisou ser semente um dia, e essa semente precisou morrer para que ela se tornasse uma árvore e pudesse produzir, externar, manifestar vida. Assim somos nós. Nós precisamos nascer de novo. E para nascer de novo, nós precisamos morrer com Cristo. Morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova. E eu estou, neste momento, dirigindo esta palavra para todos aqueles que nesta hora, pela vontade de Deus, pelos desígnios do Senhor, permitiram que ela chegasse até você. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o momento que você está passando, mas eu sei que o Deus em que eu sirvo e no qual eu estou pregando esta palavra, Ele conhece a sua história, Ele sabe exatamente a dor que aflige o seu coração. E eu quero lhe dizer que o Deus que nós servimos é um Deus de recomeço. É um Deus que permite que, mesmo diante das aflições, das pressões, das lutas, das provas, Ele é um Deus de recomeço. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, lhe dirigir uma palavra de renovo nesta hora. Eu quero dizer que a ajuda está a caminho de você. A Bíblia nos registra no livro de Jeremias, no capítulo 30, a partir do versículo 12, versículo 12 a 14, depois dos versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você, mas eu, o Senhor, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Assim declara o Senhor. Deus tem nesta hora para você uma palavra de cura. Deus tem para a sua vida o bálsamo sarador que você precisa. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que nesta hora chega ao seu coração e diz: olha, a sua ferida talvez está doendo. A sua ferida é grave, talvez aos seus olhos ela seja incurável. As pessoas ao seu redor talvez digam que você não tem mais jeito, você já é um viciado, você é alguém que está mergulhado nos vícios, você está escravo dos vícios. Mas o Senhor nesta hora chega ao seu coração e lhe diz: olha, você tem jeito. A ajuda a caminho para você. E esta ajuda está em Cristo Jesus. Vinde, pois, a Deus através de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida que você precisa. É, portanto, amados, hora de refazer. É hora de deixar o Senhor reconstruir a sua história. É hora de você se lançar diante de Deus, entregar sua vida ao Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas eu creio que nas minhas fraquezas o seu poder, ele é mais do que suficiente para me transformar. Eu caí, mas eu creio que o levantar vem de ti.
a mão do Senhor está nesta hora estendida em sua direção. E como ministro do Senhor, eu quero trazer ao seu coração uma palavra dizendo que é hora de refazer a sua estrada, é hora de refazer os seus caminhos, é hora de aplainar aquilo que precisa ser aplainado, é hora de endireitar aquilo que precisa ser endireitado. E assim como nos diz o mesmo Jeremias, no capítulo 18, como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Talvez você já tenha tentado ser uma pessoa melhor. Talvez você já tenha tentado ser alguém que possa superar as dificuldades. E você sempre se depara com uma recaída, sempre se depara com uma queda, sempre se depara com a decepção. Mas sabe por quê? Porque sozinho nada podemos. Sem Deus na nossa vida nada podemos. O próprio Cristo Jesus diz de forma enfática: sem mim nada podereis fazer. Então é hora de você deixar de querer fazer por conta própria, deixar de crer na sua autossuficiência, deixar de crer que você, pela sua intelectualidade, pelo seu esforço pessoal, individualmente, você conseguirá. É hora de você depositar a sua confiança no Senhor. A Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Permanecem para sempre. Permanecem para sempre. A ajuda está ao seu caminho. É hora de refazer. O livro do profeta Isaías, no capítulo 57, o Senhor nos diz através do profeta: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. De repente você já pensou até de desistir, de parar. De repente você escuta esta palavra e já entregou-se diante das aflições, das dificuldades e diz: não tem mais sentido a minha vida. Não tem mais sentido eu continuar lutando. Mas o Senhor te diz nesta hora: eu vi os seus caminhos. Eu vi que você caiu, eu vi que você adoeceu no meio da sua caminhada, eu vi que você se desviou dos meus caminhos, eu vi que os seus caminhos são tortuosos, eu vi que as suas escolhas não foram as melhores, mas o Senhor lhe diz nesta hora: amado e querido irmão, eu vi os seus caminhos, mas eu vou curá-lo, eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Antes de subir ao céu, o Senhor deixou a garantia de que Ele seria um Deus conosco. Ele nos garantiu que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos tempos. E nós servimos a um Deus, e eu quero lhe dizer isso com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita convicção. O Deus que nós servimos é um Deus que ama os fracassados. É um Deus que não tira a vida. Ao contrário, Ele cria meios para que o banido, para que o ferido, não permaneça afastado dEle. Ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da salvação, nós vemos sempre a permanente presença de Deus, querendo resgatar o pecador, querendo tirar o perdido que é e está incapaz de se encontrar para o caminho certo. Nós sempre presenciamos ao longo da história da salvação um Deus que nos garante que Ele preservará as nossas vidas. O mesmo profeta Isaías, o profeta messiânico, nos diz, no capítulo 42, a partir do versículo 2, diz: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Aqui o profeta Isaías está fazendo remissão e referência a Cristo Jesus. O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. É o profeta que mais fala acerca de Jesus, que mais profetiza acerca daquilo que Jesus seria enquanto Salvador, enquanto Messias, enquanto Redentor. E aqui o profeta diz, sendo usado por Deus, como boca de Deus, que o Senhor Jesus não quebrará o caniço rachado,
e não apagará o pavio que fumega. O pavio que fumega. Talvez você se sinta assim nesta hora. Talvez o seu pavio esteja como que prestes a se apagar. Talvez os seus ossos estejam como partidos, como rachados, como trincados. Talvez pela sua experiência existencial você diga, olha, eu não tenho mais como seguir, a minha luz já não brilha. Eu já não tenho mais vontade de viver, as minhas esperanças, elas se esfalecem a cada dia. As minhas alegrias já não estão mais presentes, eu já não tenho mais esperança. Mas o Senhor Jesus, Ele garante a cada um de nós que Ele não quebrará o osso rachado, Ele não apartará o caniço quebrado, Ele não apagará o pavio fumegante. Sabe o que significa isso? Que Deus te ama, que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem propósito de vida para você. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, Ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Você não é um projeto de Deus para dar errado. Você é um projeto de Deus para dar certo. Levante-se, olhe para o Senhor nesta hora. Entregue a tua vida nas mãos dEle. Confesse os seus pecados. Proste-se diante dEle. Se possível for, se ajoelhe na presença de Deus nesta hora e diga, Senhor, o Senhor tem visto as minhas lutas, o Senhor tem visto as minhas dificuldades, o Senhor tem visto as minhas lágrimas, mas eu quero crer nesta palavra que o Senhor está me dirigindo nesta noite. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida, eu quero que o Senhor renove as minhas forças, eu quero que o Senhor revitalize os meus sonhos, porque esta é a promessa de Deus para a sua vida. Se você está cansado, se você está aflito, se você está desesperado, o Senhor te diz, nesta hora, vinde a mim, vós que estáis aflitos, vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, vós que estáis desanimados, que eu vos aliviarei. Eu tenho uma proposta para você. Achegue-se a Deus, chegue mais perto de Deus. Quando o profeta Joel escreveu as suas profecias, a Bíblia registra no capítulo 2, nos versículos 12 e 14, o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Ele voltará atrás, arrependa-se, e ao passar deixará uma bênção. O Senhor tem o perdão para você, meu irmão. O Senhor tem vida nova para você, minha irmã. Creia nas promessas de Deus. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois o Deus que servimos é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não veio para condenar, mas para salvar, para redimir. E a Bíblia diz também que Ele é fiel e justo para perdoar o pecador e o purificar de toda iniquidade. Talvez eu e você, nesta hora, precisamos justamente desta mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Ele, Cristo Jesus, assumiu as nossas dores, morreu por nós. Todos os castigos, todas as consequências do pecado que deveria vir sobre as nossas vidas, estava sobre Ele ali na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Pelo sangue de Jesus, nós somos sarados. Portanto, tome posse nesta hora das promessas de Deus para a sua vida. Tome posse nesta hora das benesses de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Tome posse da vitória que há em Cristo Jesus para a sua vida. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nos levantemos, não quer que continuemos a nossa caminhada. Ele quer que venhamos desanimar, que venhamos murmurar, que venhamos perder a esperança. Mas Deus não. Deus em Cristo Jesus,
ele tem renovo, ele tem consolo, ele tem bálsamo sarador, ele tem paz. O próprio Jesus disse que ele tem uma paz que este mundo não pode nos dar, e ele nos deixou esta paz. Experimente a paz que há em Cristo Jesus. E aqui eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, reiterando aquilo que no início da mensagem, da pregação, eu destaquei: de todos os lados somos pressionados. Servir a Deus não significa ausência de provas. Servir a Deus não significa ausência de lutas. De todos os lados, é na família, no trabalho, às vezes dentro da igreja, nas ruas, dentro da política, enfim, em todas as nossas relações, nós somos pressionados, porém não somos desanimados. Sofremos perplexidade, ficamos perplexos, admirados, desnorteados, porém não nos desesperamos, porque nós sabemos onde está o caminho, nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos quem é que tem a vida para nós. Portanto, as perplexidades, elas não nos permitem entrar em desespero, porque nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nós sabemos a quem servimos, sabemos em quem cremos. Servir a Cristo não significa ausência de perseguição, pelo contrário, servir a Cristo trará para as nossas vidas incompreensões, trará para as nossas vidas perseguições. Não seremos entendidos muitas vezes dentro das nossas famílias, das nossas casas, dentro do nosso ciclo de amizades, mas mesmo perseguidos, nós não seremos abandonados, porque o Deus que servimos é um Deus conosco. Creia somente, tenha bom ânimo, esforça-te, aquietai-vos e sabei que Deus é o Deus que tem o controle sobre a sua vida. Não são as aflições, não são as enfermidades, não são as provas que lhe afastarão do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus, assim nos diz o apóstolo Paulo. Não é a morte, não é a doença, não é a enfermidade, nada nos separará do amor de Deus. Portanto, o nosso foco, o nosso olhar deve ser para frente. Fixamos os olhos não naquilo que são as dificuldades, não naquilo que nós estamos vendo, porque essas coisas, irmãos, são transitórias. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós não somos cidadãos desse tempo, estamos como peregrinos, como pessoas que estamos apenas passando uma temporada por aqui. Por isso que nós temos um foco não atrás, não do nosso lado, não para baixo, mas nós olhamos para Cristo. Nós olhamos não para as adversidades, mas para aquele que pode nos tirar das adversidades. Não olhamos para as pressões, mas nós olhamos para aquele que nos anima. Não olhamos para as perplexidades, mas nós olhamos para aquele que não permite que venhamos entrar em desespero. Não olhamos tão somente para as perseguições, mas olhamos para aquele que não permite que sejamos destruídos, abandonados. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós nos encontramos nessa mesma experiência que Paulo estava. Nós ainda não alcançamos plenamente a perfeição, nós não alcançamos ainda a santidade em plenitude, fomos alcançados por Cristo, tivemos os nossos pecados perdoados quando aceitamos como nosso Senhor e Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo, nos tornamos santos e santas, separados de Deus, estamos nos aperfeiçoando, tudo isso não por obra nossa, não por esforço nosso, mas pela graça de Deus em nós, na certeza de que as coisas que se passaram, as experiências que já enfrentamos, elas não são referências para continuarmos. A nossa referência
é a promessa de Deus que há em Cristo Jesus. A promessa de vida eterna, a vitória sobre a morte. É tempo de recomeço. Recomece hoje mesmo a sua caminhada, porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é convosco. Que a graça de Deus seja sobre a sua casa. Que a graça de Deus seja sobre a sua família. Que a graça de Deus seja os seus propósitos. E que a tua vida vá bem, conforme a vontade de Deus. É nesse propósito que eu quero encerrar esta mensagem orando por você. Se você nesta hora deseja receber a bênção de Deus, a minha oração é neste sentido, que através desse trabalho que a igreja realiza, a noiva do Cordeiro, e que chega até a sua vida nesta hora, que as graças de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero orar nesta hora, se você me permitir, por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu apresento esta vida nas tuas mãos. O Senhor conhece exatamente o estado em que ela se encontra. Talvez antes de ouvir esta palavra, esta vida, Senhor Deus, esse irmão, esta irmã, esta pessoa que ouviu esta palavra estava sem esperança, desanimado, desorientado. E eu creio que o Senhor, neste momento, reservou esta experiência para o teu amado, para que ele possa, ao ouvir esta palavra e ser impactado por ela, seja transformado, seja alcançado por esta palavra que liberta. Senhor Deus, eu apresento esta vida a Ti, e em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha renovar as suas forças, que o Senhor venha ajudá-lo, Pai, ou ajudá-la a ter uma vida na Tua presença, a ter uma vida de reconstrução, de recomeço, que todos os pecados sejam perdoados, que todos os planos, que todos os propósitos que o inimigo tem preparado contra esta vida, seja, Senhor Deus, nesta hora aniquilado em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre esta família que ouve esta palavra. Que a graça de Deus seja sobre este lar que permitiu que a Tua palavra fosse ministrada nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma, renova, perdoa, consola, restaura, levanta o caído e encoraja os desanimados. É assim, Pai, que eu te peço e te agradeço, porque eu já creio que esta palavra produzirá frutos e milagres diretamente dos céus sobre aqueles que foram alcançados nesta hora. É assim que eu te peço e é assim que eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica que eu estarei ministrando, nós vamos oferecer mais um louvor ao Senhor, e que você possa participar também junto conosco deste momento de adoração a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite aos amigos que estão nos assistindo. Estamos em um tempo difícil, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e nada foge do controle do Senhor. Ele é um Deus que mede as águas do mar com a sua mão, como se fosse uma concha. E talvez você fez muitos planos, nesse mês de março, nesse mês de abril, e por algum motivo não deu certo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos, Ele é um Deus que ressuscita sonhos. Eu posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E se você souber desta canção, cante comigo esta canção. Adore ao Senhor, não se desanime. Levante a sua cabeça e erga e saiba que Deus, existe um tempo para todo o propósito de Deus. Lázaro, ele estava morto há 4 dias. Marta se desesperou, mas quando Jesus chegou, a história toda mudou. E Deus, Ele é um dono da vida. E eu quero te dizer que esta situação, o Senhor, Ele está no controle de tudo. Eu creio nisso, Senhor. Cante comigo essa canção.
e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Senhor, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és, aleluia, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, Senhor meu Deus, ressuscita a minha casa, ressuscita as minhas forças. Oh, eu não sei como você está nessa noite, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual está sendo a tua dificuldade nesse tempo tão difícil para nós, mas grandioso é o nosso Deus para entrar com providência no nosso lar. Eu não sei o que se perdeu nesse tempo,
tempo, mas eu quero te dizer que o Senhor está entrando na tua casa hoje com providência, ressuscitando as tuas forças para lutar, para guerrear, para vencer. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está ressuscitando os teus sonhos, está ressuscitando a tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é a bênção de Deus. E a Bíblia diz que quando nós obedecemos à vontade de Deus, as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham. Nós não precisamos procurá-la porque elas são conosco. E eu quero encerrar este culto, o culto da família, ministrando a bênção do Senhor sobre a sua família, sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor. Amém.